Para explicar o vídeo 2, o título 2, eu tenho de pegar aqui no livro de Santo Inácio de Loyola. É um livro bastante curto, com apenas 200 páginas, nem isso. É um livro pequenino. Portanto, para ti que gostas de ler ou para ti que não gostas de ler, tens de pegar, comprar. Isto foi comprado na FNAC e é apenas 9€. Portanto, com 9€ consegues aceder a um conhecimento muito extenso. Pá, eu não te vou dizer as coisas porque não sou um estudioso da área, sou apenas uma pessoa curiosa. Então a minha esposa deu-me o livro e eu, bem, deixa ver quem é o santo, não é? Para ti que não sabes, santos são pessoas consideradas pela Igreja Católica que têm um comportamento, atitudes mais próximas de Jesus Cristo, de acordo com aquilo que está nos manuscritos. Por isso é que eles são considerados santos. Também têm de fazer milagres e têm uma série de requisitos que uma pessoa normal, para ser canonizada, tem de o fazer. Está bem? Então não são pessoas normais. Por norma, são pessoas que conseguiram grandes feitos e extraordinárias e têm uma certa mística para ser considerados santos. Este santo é muito conhecido porque criou esta ordem da Companhia de Jesus. No fundo, são os jesuítas que nós mais conhecemos, que são aquele grupo. E lá está, posso estar a utilizar as palavras erradas porque não sou da área, não é? Mas é aquele grupo que evangelizou perto dos 1500 e tal, e para aqueles países transmitir a palavra de Jesus. Portanto, é uma história bastante interessante. Eu acho que aquilo que eu te vou contar aqui hoje são as reflexões que eu fiz sobre este livro. Portanto, acabei de o ler há cerca de 2 dias atrás e estas são as minhas reflexões não politicamente corretas. Pronto, ele nasceu já numa família nobre, mas renegou toda aquela riqueza. Então, muitas das coisas que ele fazia, andavam na rua a pedir dinheiro, andava descalço, etc. Mas antes disso, antes de chegares a esse ponto, ele era dedicado às armas, era um guerreiro e teve um acidente muito grave na perna que o deixou, eu acho, para aí 2 ou 3 meses de cama, quase a morrer. E depois aí pegou em certos livros e converteu-se ao catolicismo e a partir daí então ele conseguiu começar a pregar a sua fé. É alguém que, isto foi por volta de 1500, portanto é alguém que esteve em Espanha várias vezes, várias localizações, esteve em Portugal, esteve na Itália, foi até Jerusalém. Isto em 1500, que era tudo muito agressivo, tudo muito violento. Portanto, cada uma dessas viagens são perigosas e não lhe aconteceu nada. Nada, tipo, nunca morreu assassinado, uma coisa assim. Então, e muitas das vezes eram viagens feitas a pé, nem a cavalo era. Então, para tu veres a grandeza, não é uma pessoa simplesmente normal. E aquilo que eu me apercebi, e foi logo tipo aquilo que eu fiz logo a ligação entre nós, enquanto cidadãos no mundo contemporâneo, temos de viajar também para conseguir aprender, ganhar algum conhecimento, sermos pessoas cultas. Isto já era feito, mas abraçado pela guarda-chuva da Igreja Católica para incentivar esta troca de experiências e de cultura. Portanto, aquilo que eu. Isto é uma autobiografia, apesar de não ser escrita por ele. Eu não sei se ele sabia escrever ou não, porque não foi escrita por ele, foi escrita até por um português. Ele era espanhol e foi escrita. Então não está, em termos escritos, em termos de. Pá, não está uma coisa excelente, bem escrita, não é aqueles livros filosóficos. Mas dá para perceber como é que era o ambiente na altura. E dá para perceber, tanto eles como os colegas, que eram pessoas sem terra. Tá? Esta é a sensação que me deu ao ler a autobiografia. Eram pessoas sem terra, sem nacionalidade, sem patriotismo. Tá? Mas eram pessoas muito cultas porque viajavam muito, viviam com outras pessoas, conheciam os ricos, conheciam os pobres, então ele teve contacto com o Papa, teve contacto com muitas pessoas pobres, pronto. Então, essa riqueza de experiências em diversos países, diversas comunidades, com pessoas de diversos estatutos, faz-te, transforma-te e torna-te alguém mais erudito, mais capaz, mais culto, mais inteligente, diria eu, tá? Então, essa foi logo uma das minhas primeiras conclusões. A outra, como ele levava, quando ele se converteu, por norma as pessoas que são convertidas tarde
são pessoas que lutam mais ferozmente pelas suas convicções, pela sua fé. E como ele se converteu tarde, digamos assim, já depois da batalha, ele era uma pessoa de muita fé. E como era uma pessoa de muita fé, ele foi perseguido. E agora tu pensas, foi perseguido por quem? Pelos mouros? Muçulmanos? Não. Ele foi perseguido dentro da própria igreja. Então, como ele era uma pessoa excêntrica, fazia as coisas, por exemplo, em termos de penitências, ele andava, não era descalço, mas andava, como ele fazia muitas caminhadas, as sapatilhas desgastaram-se tanto, então ficou sem a sola. E ele andava no inverno, ao frio, calçado, mas no fundo não tinha sola. Então, isso era como uma forma de penitência. Epá, não vou entrar aqui nestas partes do que é uma penitência, porque eu sinceramente não sei, nem estou qualificado para te dizer aqui isto, mas é quase como hum, tu desligares as tuas vontades carnais e entregares-te a Deus. Então, se tu tiveres que andar descalço, é tipo uma aprovação para Deus, do teu amor perante Ele. Mas, posso estar aqui errado, mas como ele era assim uma pessoa excêntrica, muito fora do normal, fora do comum, como ele acreditava tanto na sua própria fé, ele foi perseguido por quem? Não foi perseguido pelos outros da outra fé, mas sim pelos próprios. Ou seja, a própria Inquisição, se eu não me engano, prendeu 2 ou 3 vezes. Ele foi preso 2 ou 3 vezes e, se eu não me engano, foi mesmo por causa da Inquisição. Então, a sua própria fé põe em causa aquilo que estás a fazer. Porque também começas a dar nas vistas. Tá? Então, transpondo isso para os tempos modernos de hoje em dia, tu, se tiveres um comportamento 100% correto, tu podes ir parar à prisão. Porque se tu fizeres tudo, exatamente tudo o que está de acordo com as regras, tudo o que está no livro, tu vais ser tão diferente das outras pessoas que, ao ser tão diferente das outras pessoas, eles vão ter medo de ti, vão ter receio de ti e vão-te querer prender. Vão-te querer excluir da sociedade. Então tu, se fores uma boa pessoa e se fizeres tudo o que o livro te diz, fizeres seguir a mensagem de Jesus, tu é provável que sejas perseguido, é provável que sejas preso, porque tu não és a maioria. Tu és uma minoria. E as pessoas, a grande massa, vão se sentir ameaçadas. Ameaçadas por isso. Então vão tentar prender. Então, das 2 ou 3 vezes que eu, se não me engano, que ele teve preso, foi por causa de queixas de outras pessoas contra ele e à partida foi por causa da sua conduta religiosa. E repara, depois disto tudo, ele foi considerado um santo, portanto, é alguém que segue, sem dúvida, os manuscritos. Isto também não é assim, olha, é santo agora, não. Por norma são muitos anos, a averiguar, a estudar a história da pessoa, só depois dela morta, e se tu fores a ver a data de canonização, deve ter sido para aí uns 60, 70 anos depois da morte do Santo Inácio, tá? Então, essa foi logo outro meu aprendizado. Super conhecimento que tu ganhas a viajar, isso é válido. Isso estava debaixo do guarda-chuva da Igreja Católica, hoje em dia já não está. A Igreja Católica, e ele conseguiu abrir várias escolas, várias universidades, isso também por norma está associado bastante aqui à conduta dos jesuítas, e quem controlava estava também debaixo do guarda-chuva da Igreja Católica, que infelizmente hoje também não está. Então os valores católico-cristãos não estão assentes na sociedade hoje em dia. Hoje em dia quem é que anda? Hoje em dia, se fosse o Santo Inácio estivesse aqui, era considerado um nómada digital. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Onde existe grande promiscuidade, onde existe todo tipo de coisas que as viagens são as mesmas, o fim é o mesmo, mas o meio, o propósito pelo qual se faz estas viagens são muito mais errados. Não sei se me fiz entender ou não. Mais coisas, em termos de coisas aqui que eu tenho para dizer relativamente a este livro. Espera aí. Vou ler com... Pronto. A certo momento, depois de viajar muito tempo, ele teve de parar e fazer os estudos formais para se tornar uma pessoa qualificada. Se eu não me engano, eu acho que é isso, é esta interpretação que eu fiz do livro. Mas lá está, como diz o Miguel Milhão, eu sou um gajo meio burro, portanto,
pode estar errado aquilo que eu estou a fazer, a dizer, mas basicamente ele teve de parar e fazer os estudos formais para conseguir, por exemplo, dar missas, para conseguir se integrar na sociedade. Ou seja, não chega só tu fazeres excentricidades, seres uma pessoa que dá nas vistas, espalhares a tua palavra, ao mesmo tempo tu tens de seguir as regras da sociedade. Então, se por um lado tu tens de seguir as regras espirituais, por outro lado tens de seguir as regras da sociedade também. Então, isto foi algo que eu observei ao longo da história, que ele foi ficando mais moderado, no sentido também com a idade, não é? É normal, e seguindo o caminho que ele deveria seguir. O caminho tradicional, o caminho que também a sociedade diz assim: pronto, agora precisamos da tua ajuda, e para precisarmos da tua ajuda, tu precisas cumprir certos requisitos, porque senão nada se cria. Então, acho que é importante aquelas jornadas espirituais que ele faz de um lado para o outro, no início, mas é importante também depois ele sentar e ficar 2 anos no mesmo sítio só a estudar para ter as suas formações, para depois conseguir ajudar ainda mais a sociedade, tá? E se nós formos a reparar, é um bocado isso que acontece connosco desde a nossa adolescência, quando estamos no início mais rebelde, onde acreditamos mais ferozmente naquilo que nós acreditamos, e depois, mais para a frente, com uma certa maturidade, tendemos a ficar mais estratégicos relativamente às nossas tomadas de ação. E se calhar, pronto, também mais parados. Então há uma certa. A partir de certo ponto, a vida do santo começou a ser muito mais de criação de hospitais, não tanto de viagens, de peregrinações espirituais, apesar de ele continuar a fazer, apesar de continuar a fazer muitas penitências, apesar de continuar a fazer essas coisas todas, foi uma vida muito mais hum, estruturada, e a maneira de servir, a sua fé mudou bastante. No início era de uma maneira, depois foi de uma maneira mais estruturada, para criar a Companhia dos Jesuítas, Companhia de Jesus, para conseguir criar hospitais, escolas, universidades, para conseguir mandar as primeiras pessoas para o estrangeiro, para espalhar a palavra. Então começou a servir a sua própria igreja de uma maneira diferente. Pelo menos essa é a sensação que me dá a ler o livro. E onde é que eu quero chegar aqui? Um, Esta conclusão do vídeo com a qual eu comecei, não é? O título do vídeo: ler livros ou aceitar burrice. É que esse tipo de conteúdo tu não vais ver no YouTube, apesar de estás a ver isto agora. Mas repara, estas conclusões, estes pensamentos, estas reflexões, tu só consegues se pegares no livro e realmente o leres. Porque quando é que tu na vida vês alguém de marketing digital a falar sobre estas coisas? Conclusões. Como é que eu posso pegar num livro de 1500 de pessoas que viveram há cerca de 5 séculos atrás, e como é que eu posso tirar conclusões temporâneas para me ajudar na minha vida do dia a dia, para me ajudar no meu negócio? Percebes? Então, se tu não lês, tu vais sempre continuar neste conteúdo superficial do YouTube. E repara, eu adoro que tu estejas aqui a ouvir-me e a dar-me valor, de certa forma, não é? Porque se ficaste até aqui, já passaram 13 minutos e ouviste, pá, é porque de alguma forma tu estás a gostar do que estás a ouvir. Isso para mim significa muito. Mas eu também tenho carinho por ti, e eu quero dizer o seguinte: pá, para de ver essa merda, meu. Tu podes ver na mesma, mas tu tens livros, tens de ler, são livros te vão dar não diretamente dinheiro, mas tu vais te tornar alguém muito mais perspicaz, alguém com mais cultura. É aquilo que eu falei numa fase inicial. Aquelas pessoas que mais viajam são pessoas que conhecem, abrem outros horizontes, ficam necessariamente mais inteligentes. E se tu depois pegares nessa inteligência e colocares a inteligência em ação, porque não basta só rezar, este é um dos aprendizagens também. Ele é santo, não é santo porque passou 24 horas do seu dia a rezar e a fazer penitências, é santo porque também fez acontecer, foi fazer as coisas. Como é que alguém em 1500 conseguiu viajar tanto e tanto e tanto? Tu lês o livro, o gajo está sempre a viajar, e como é que conseguiu
fazer tantas coisas? Como é que teve um grau de mestre na coisa, teve uma data de coisas que ele conseguiu realizar, não é? Alguém que teve a viajar a pé de uns países para os outros. Então é preciso muita coragem, é preciso muita perseverança e isto para dizer também o seguinte: se estas pessoas conseguem estes feitos tão incríveis, tu consegues faturar 1000 euros, 5000 euros por mês. Porque eu sei que a maior parte das pessoas que me vê aqui não consegue. Porque é assim a sociedade, é a estatística, não é? A maior parte das pessoas que me estão a ver aqui não faz esses valores. Nem sequer é dono da sua própria vida. Nem sequer consegue ter rendimentos para conseguir sobreviver, que é o mínimo que hoje se pede hoje em dia. Não estamos a falar aqui em criar uma ordem religiosa. Não estamos a falar de fazer não sei quantos 1000 quilómetros a pé até Jerusalém, em barcos, em naus. Não estamos aqui a falar nisso. Estamos aqui a falar alguém que precisa de ler 1 hora por dia, os livros. Alguém que precisa de colocar o seu marketing 1 hora por dia, fazer toda 1 hora por dia de marketing, fazer 1 hora por dia de estudos, fazer 1 hora por dia de vendas, fazer 2 ou 3 horas por dia de entrega, de serviços. Estamos a falar de coisas simples. No conforto da tua casa, com aquecedor, luzes, tudo o que é direito, cadeiras. Antigamente era aquelas cadeiras de madeira, não é? Tu, super confortáveis, tu sentas. Não sei se alguma vez foste à missa, mas vês aqueles bancos de madeira, não é? Imagina estar lá horas, super confortáveis. É aqueles bancos de cadeira que a gente vê na escola primária, pelo menos na minha altura era assim, tá? Então, contei-te esta história toda para que tu consigas perceber que o nível de profundidade num livro pequeno de 200 páginas é um livro mais pequeno que o normal, se calhar não dá para ver em termos de dimensão, mas não tem o tamanho de um livro normal, é um livro pequeno e 200 páginas também são poucas páginas para um livro. A profundidade de conhecimento e aquilo que tu adquires comparado com um vídeo do YouTube, comparado com um story, comparado com um post de Instagram. A diferença é brutal. É brutal. Nem tem comparação. Mas eu não gosto. Pá, mas há coisas que tem de se fazer que se não gostam, não é? E repara, eu também não gostava de fazer estes vídeos, hoje em dia gosto bastante. Portanto, às vezes basta sentar e fazer aquilo que não se gosta muito. Porque a vida não é fazer aquilo que. A vida é fazer o que se tem de ser feito. Está bem? Pronto, este foi só aqui um vídeo um bocadinho diferente do normal, mas eu quis trazer para ti. Acabei de ler o livro, foi estas reflexões que eu tirei, pá, e eu gosto de partilhar aquilo que eu penso. Está bem? Espero que tenhas gostado. Se gostaste, dá um like, inscreve-te no canal e a gente se vê num próximo. Um abraço.